Olá, meu nome é Karen Andrade e seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Eu espero que o final de ano tenha sido muito bom pra vocês e o começo desse ano bom também. Por aqui foi um pouco caótico, mas agora tá tudo certo. Tá chovendo ali, mas eu resolvi gravar mesmo assim porque eu não queria esperar muito tempo pra voltar com o canal. Agora eu realmente tô com várias ideias pro canal. Eu tô com um editor novo, o querido Pedro, trabalha no Flu TV e, enfim, ele é maravilhoso. Eu tô bem feliz de trabalhar com ele. Hoje eu quis compartilhar com vocês, a minha TBR do ano de 2023. Bora lá! Antes de passar pra vocês a minha TBR, eu preciso só esclarecer uma coisa. Eu não faço mais metas literárias pro ano em questão de quantidade. Eu parei de fazer isso quando eu percebi que quando eu fazia metas de, sei lá, 30 livros por ano, 40 livros no ano, eu ficava pressionada demais, eu ficava muito ansiosa e me fazia ler livros que eu não gostava, ou que assim, eu começava num hype assim e percebia que não era tudo aquilo, e aí eu não... Só que como eu tinha que ler o livro, porque eu tinha que chegar a tantos livros no ano, eu me forçava numa leitura que não me fazia bem e que no final me fazia até ler menos, porque eu ficava com uma ressaca literária depois que eu terminava o livro. E aí, assim, no final eu não lia tantos livros quanto eu queria ter lido. E assim, é óbvio que eu quero ler uma quantidade de livro, mas eu não deixo ali, eu não deixo registrado, até pra não passar essa pressão assim pra cima de mim. Eu percebi que quando eu comecei a não colocar uma quantidade, eu comecei a ler muito mais. Por exemplo, ano passado eu li 43 livros, ano retrasado eu li 32 livros. What? Bro, what are you talking about, man? Então, assim, era muito pra mim, tipo, ler 43 livros no ano, pra mim é muito, considerando que antes eu ficava com isso de quantidade e pressão em cima de mim, e eu, assim, não conseguia ler praticamente nada, tipo, lia 10 livros no ano. Então isso pra mim é muito importante. Até pra eu não, assim, perder minha cabeça falando, não, eu preciso ler, eu preciso isso, e acabar tirando a espontaneidade da leitura e o lazer de ler, sabe? Então eu prefiro deixar assim, eu tenho algumas metas em questão de autoras femininas, quero ler muito mais mulheres hoje em dia. Quero ler autores brasileiros muito mais hoje em dia. Eu tenho a questão disso, mas não da quantidade de livros que eu vou ler no ano, entende? Então eu também fiz uma TBR bem pequena, mas é óbvio que eu quero ler outros livros e eu não coloquei todos os livros que eu quero ler e que eu pretendo ler esse ano aqui. Mas eu espero que eu leia muito mais do que eu vou passar aqui pra vocês. Vamos lá, pro primeiro. Na verdade, eu tinha começado a ler esse livro no final do ano passado, que eu ganhei de presente do Luiz, que é Novembro de 63. Assim, gente, eu pelo menos leio um livro do Stephen King por ano, e assim, eu queria ler isso aqui. Vocês não têm ideia de quanto tempo eu queria ler esse livro. E assim, é um calhamaço, né? Só que assim, eu tô lendo bem assim no meu ritmo, porque eu tô lendo mais outro livro, que eu já vou falar dele também, porque tem uma outra autora que eu vou querer ler o livro dela. Aliás, deixa eu pegar a minha coisinha, que tem os livros que eu quero ler.
Eu leio pelo menos um livro do Stephen King por ano. Eu gosto de ler os livros dele, esse aqui é um calhamaço, mas assim, eu tava querendo ler esse livro há muito tempo. Só que eu estou lendo no meu ritmo, eu tô gostando muito do livro, aliás, eu acho que talvez se torne o meu livro favorito do Stephen King. Antigamente era Misery, e aí ano passado eu li Billy Summers, e Billy Summers virou o meu livro favorito do Stephen King. E aí agora eu acho que vai ser este aqui, tá? Pelo que eu tô lendo aqui, até agora eu tô gostando muito desse livro. Eu tô na página 200 e pouco, acho que 250, 260 por aí. Mas assim, eu tô gostando muito, muito, muito desse livro. E eu espero terminar esse livro ainda agora em fevereiro. E é isso, é isso. Depois desse livro, eu tenho mais alguns aqui que eu vou falar, só que eu não tenho todos físicos. Alguns eu vou falar e vai aparecer a fotinho da capa dele aqui, porque ou eu vou ler no Kindle ou eu vou comprar depois, mas eu estou pensando em começar a ler mais no Kindle, comprar os livros pelo Kindle, porque eu já tô comprando muito livro físico e já aconteceu umas 3, 4 vezes eu comprar um livro porque tava muito hypado e eu ler e não achar tudo isso e ter que vender e doar, sabe? Então eu prefiro ler o livro no Kindle pra ter certeza que eu gosto e depois, sabe, quando eu ver que eu quero ter ele na minha coleção, eu vou lá e compro. Mas eu prefiro agora comprar as coisas, os livros que eu quero ler pelo Kindle, porque pelo menos não vai estar na minha coleção física, entende? Depois de novembro de 63, eu quero ler, na verdade, assim, esse livro aqui tava na minha TBR do ano passado, mas por várias razões eu não terminei de ler. Mulheres que correm com os lobos. Mulheres que correm com os lobos. E por várias razões eu não consegui terminar de ler. Esse livro eu tava me forçando muito a ler, porque, né, é um livro bom, esse é um livro bom realmente, mas ele é muito pesado e você tem que pensar muito, 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 muito lendo esse livro. E isso ficava me pesando muito, algumas passagens desse livro, e isso acabou que me fez, sabe, desistir dele um pouco. Mas esse ano eu quero terminar de ler, mas é daquele jeito, sem me forçar, porque eu tava me forçando a ler ele e isso não foi bom, sabe? Então esse aqui é um que eu realmente espero que eu consiga ler até o final do ano. Depois desse eu também tenho outro livro que eu comecei a ler ano passado, só que eu não terminei porque eu já tinha vindo de uma leitura meio ruinzinha antes dele, e eu tava com um pouco de ressaca literária. E esse livro, ele demora pra acontecer as coisas. A narrativa é bem arrastada, não acontece muita coisa no começo. Eu não sei como que é do meio pro final, mas no começo não acontece nada. E assim, eu sei que o livro é bom, eu já ouvi falar muito bem de Nós Somos a Cidade, mas, assim, teve a questão que eu tava de ressaca literária, e aí esse livro não acontecia nada, e aí eu deixei ele de lado pra ler outros livros e pra tentar ler depois. Mas eu quero terminar ele porque eu realmente gostei da temática do livro, eu gostei do plot, do que tava ali. Eu só achei muito arrastado e assim, eu tava precisando de uma coisa mais frenética pra ler, sabe? Uma coisa que acontecia, eu precisava de coisas acontecendo. E esse aqui tava demorando muito pra acontecer alguma ação, alguma coisa bem impactante. Então eu parei, mas eu quero retomar essa leitura. Bom, depois dele, a gente tem um caso aqui de amor e ódio. Porque eu vou explicar pra vocês. Eu li um livro da autora e eu gostei muito desse livro da autora. Amei, assim, só não virou favorito por umas questões ali, mas
assim, eu amei, tipo assim, cara, que livro maravilhoso, sabe? E aí eu fui ler um outro livro da autora que tinha saído, mesma vibe, e eu odiei o outro livro da autora. Odiei, achei horrível, assim, sem originalidade, vamos dizer assim. Eu falei muito mais sobre ele, porque eu fiz um vlog de leitura sobre ele, se você quiser saber, que eu vou deixar aqui linkado nos cards. Então eu vou explicar, nesse vlog de leitura eu até explico por que eu achei sem originalidade. Mas é a Colleen Hoover. O livro que eu gostei muito foi o Verity e o que eu odiei foi Layla. Aliás, esse foi um dos livros que eu comprei achando que eu ia amar. E aí, depois disso, como eu tinha amado um livro e odiado outro, falei, bom, eu não vou dar mais o benefício da dúvida pra ela. E aí eu fui ler outro livro da autora, que foi bom, não achei ruim. Eu li O Lado Feio do Amor. Não achei o livro ruim, mas eu tenho questões, problemático, é bem problemático esse livro, assim como Verity e Layla. É bem problemático, mas assim, é uma coisa que você se envolve. Então, nos 3 livros você consegue se envolver, porque a Colleen, ela consegue fazer o leitor se envolver na trama e tudo mais. Só que assim, eu percebi que certos assuntos e certos livros da Colleen Hoover eu não vou conseguir ler. Então assim, não acho ela tão ruim assim. Também não acho assim, nossa senhora, que autora maravilhosa, como a Taylor Jenkins Reid, por exemplo. Mas, assim, não acho tão ruim. Eu só preciso, quando eu vou ler, eu preciso realmente saber o que eu tô lendo, sabe? Escolher muito bem o que eu vou ler da autora. E esse livro tava na minha wishlist, eu ganhei de presente esse livro. Tava na minha wishlist, só que assim, eu não tava sabendo nada. Eu não sabia nada sobre esse livro. Nada. Eu só coloquei ele na minha wishlist porque falaram que era o melhor da autora e todo mundo conhece, vai ter adaptação com a Blake Lively ainda por cima. Falei, vou dar mais essa chance pra Colleen. E aí, eu não tava sabendo sobre o que é. E aí depois eu fiquei sabendo que é sobre um relacionamento abusivo. Esse livro, se eu gostar desse livro e se ele não for tanto gatilho pra mim, eu vou comprar o É Assim Que Começa. Mas, se eu não gostar e se for um gatilho, eu deixo de lado. Não digo que eu estou ansiosa pra ler esse livro. Eu quero ver como a Colleen escreveu isso aqui. Depois dele, nós temos um que vai ser a minha primeira leitura do autor. Eu não sei se é o melhor livro pra começar, tá? Mas eu sempre quis ler Gabriel Garcia Marques. E aí, esse aqui eu achei num sebo. Eu falei, não, vou pegar esse livro, vou pegar. E aí eu peguei. E eu quero muito ler, muito. Eu acho que de todos aqui e dos que eu coloquei que eu não tenho físico, é o que eu mais quero ler. Eu sei que o autor é muito bom, falam muito bem do autor, então assim, eu estou bem animada pra ler esse livro. Esse aqui eu estou assim, realmente bem animada. O livro é O Amor nos Tempos do Cólera. Estou animada pra ler esse livro aqui. Pra finalizar dos que eu tenho, eu quero falar de uma releitura em inglês. Percy Jackson e O Ladrão de Raios. Eu quero reler esse livro porque, né, vamos ter a série. Obrigada. Teremos a série em 2024 e eu quero reler porque... Meu Deus. Eu quero reler porque é a minha saga favorita. Sempre foi quando eu era criança. Eu estou muito animada pra série. E eu quero reler. E aí eu peguei pra reler em inglês. Porque eu quero ver. Sério, eu tô bem animada pra reler isso aqui também. E, além dessa TBR que eu tenho
física aqui em casa, eu também quero ler A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Aliás, esses últimos aqui, provavelmente foi tudo indicação da Pan Gonçalves, porque eu gosto muito dela. E assim, a gente tem a gente é muito parecida em questão de gosto literário. Então, praticamente tudo que ela recomenda eu quero comprar e ler. E aí temos A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, porque, gente, eu li Tudo é Rio e Véspera, também por recomendação da Pan. E assim, eu me apaixonei pela Carla Madeira. Então, eu quero ter um pequeno nicho da Carla Madeira. Tudo que ela lançar eu vou querer ler. Então tô bem ansiosa pra ler A Natureza da Mordida, que foi o último livro dela, que se eu não me engano saiu ano passado. Então estou bem ansiosa pra ler esse livro também. Depois disso, temos um que é Um Homem Chamado Ove, que é do autor de Gente Ansiosa. Gente Ansiosa, eu acho que é o nome do livro. E esse Um Homem Chamado Ove tem uma adaptação para o cinema com o Tom Hanks. E pelo que eu sei do livro, porque também é uma recomendação da Pan, pelo que eu sei do livro, o Tom Hanks foi o ator certo para eles colocarem no papel do Ove. Aqui a adaptação tá com o nome de O Pior Vizinho do Mundo, né? Não vou nem falar nada, mas enfim. E eu tô bem ansiosa pra ler esse livro também, é um dos que eu mais quero ler. E, enfim, estou com muitas esperanças que eu vou gostar muito desse livro também. Depois também tem Torto Arado, que é um livro que tá na minha wishlist há tempos. Gente, Torto Arado é um livro que todo mundo fala, a Pan falou, a Bel Rodrigues falou, a Justiceira falou. Eu só quero ler esse livro, gente. Eu só quero ler esse livro. Todo mundo fala tão bem desse livro. É isso, eu não tenho que falar. É isso. Quero ler Torto Arado. E depois dele a gente tem O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E também A Pequena Coreografia do Deus, que também é dela e que eu quero muito ler, que saiu. Esses dois livros eu já quero ler. O Peso do Pássaro Morto já tá na minha wishlist há muito tempo também. Todo mundo fala muito bem desse livro, muito bem dessa autora. Então eu tô assim bem animada pra ler esses livros. E por fim, a gente tem um livro de uma autora que eu estou lendo no Kindle no momento. Eu estou lendo A Menina que Contava Histórias, da Jodi Picoult. E ela... E assim, eu tô amando o livro. É o livro que eu tô lendo junto com Novembro de 63. E eu tô intercalando. E assim, eu tô muito apaixonada pelo livro. E... Então, provavelmente, eu sei que eu vou chorar muito com 1 milhão de pequenas coisas. É esse livro que eu quero ler, aliás. Eu sei que eu vou chorar muito com 1 milhão de pequenas coisas, porque eu já estou chorando com A Menina que Contava Histórias. E eu tô, assim, bem ansiosa pra ler 1 milhão de pequenas coisas. Eu tenho, obviamente, eu tenho outros livros que eu quero ler, porém, eu não ia deixar uma lista tão grande, porque foi o que eu disse, não gosto de ficar colocando quantos livros eu vou ler no ano. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que foi só eu falando sobre os livros sem explicar muito bem muitas coisas, mas realmente era uma coisa muito mais simples que eu queria fazer, só pra compartilhar mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá um curtir aí. Isso me ajuda muito, muito, muito na divulgação do canal. A gente se vê no próximo vídeo, que eu espero que seja na sexta. Tchau!